Na última aula, nós iniciamos a discussão, né, do processo de fixação biológica do nitrogênio. Nós discutimos a estrutura e a organização dos nódulos fixadores de nitrogênio, discutimos acerca da estruturação do simbiossomo, né, do bacterióide, da presença de algumas biomoléculas extremamente importantes, né, nesse nódulo, como a leg-hemoglobina. E hoje nós iremos discutir então o processo de nodulação, ou seja, da formação desse nódulo, e também a fixação biológica do nitrogênio propriamente dita. O processo de nodulação começa a partir da liberação de algumas substâncias químicas pelas raízes das leguminosas. Tá? E essas substâncias químicas são denominadas flavonoides, e aí a gente pode ver a estrutura delas aí na imagem, e elas são liberadas no solo. São substâncias químicas sintetizadas pelas raízes das leguminosas e liberadas no solo. Essas substâncias funcionam como atratores das bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, as bactérias fixadoras vão perceber a presença desses flavonoides no solo, tá? E vão se deslocar em direção aos pelos da raiz, né, aonde está sendo liberado esses flavonoides. Uma vez que as bactérias entram em contato com esses flavonoides, né, eles ativam, então, a transcrição de alguns genes dentro da bactéria, né, dentro do rizóbio, que vão sintetizar algumas proteínas extremamente importantes para o metabolismo dessa bactéria. Né? Algumas dessas enzimas estão envolvidas, né, justamente no processo de fixação do nitrogênio. Essas proteínas, né, essas enzimas induzidas, né, pela presença, pelo contato do rizóbio, né, da bactéria com os flavonoides, faz com que essas bactérias se desloquem até o pelo da raiz e iniciem o processo de infecção, né? Como nós podemos ver ali na imagem, aqueles pontinhos marrons ali próximos ao pelo, né? E depois esses pontinhos marrons literalmente entrando no pelo. Né? Esse processo então é o processo de infecção, né, da leguminosa pela bactéria fixadora do nitrogênio. Na sequência, na imagem C, a gente já consegue ver então o nódulo formado, pronto, né, aonde então vai iniciar o processo de fixação biológica do nitrogênio. Nessa imagem ao lado, nós podemos ver então, literalmente os pelos da raiz marcados com o marcador fluorescente vermelho e as bactérias marcadas com o marcador fluorescente verde. E dentro do pelo nós podemos ver literalmente, né, esse caminho de infecção que essas bactérias fazem ao entrar em contato, né, com o pelo da raiz das leguminosas. Após entrar em contato com o pelo e iniciar esse processo de infecção, essas bactérias então desencadeiam um processo de curvamento nesse pelo, como é mostrado nessa imagem aqui. Com o passar do tempo, nós podemos ver que esse pelo vai literalmente se curvando, né, devido à presença dessas bactérias. E esse curvamento é o primeiro passo para a formação do nódulo fixador de nitrogênio. A partir desse curvamento, então, que está exemplificado aqui na etapa 1, nessa imagem, nós vamos ter então a formação do cordão de infecção, né, que é a etapa 2, passando então para a etapa 3, onde nós temos a formação do primórdio desse nódulo. E por último, a etapa 4 é o nódulo propriamente dito, o nódulo formado, né, na sua estrutura final. Uma vez esse nódulo formado, as bactérias que estão ali vão ser encapsuladas, né, formando então o bacterióide e o simbiossomo, e dentro deste bacterióide vamos poder detectar a presença de uma enzima extremamente importante para o processo de fixação biológica do nitrogênio, que é justamente a enzima complexo da nitrogenase. Nessa imagem aqui nós podemos ver
tá? Alguns pontos esbranquiçados dentro do bacterióide, né, no citoplasma do bacterióide, que correspondem exatamente ao complexo da nitrogenase, a essa enzima multifuncional, né, que vai executar o processo de fixação biológica do nitrogênio. A enzima nitrogenase é um complexo multienzimático formado por várias subunidades diferentes. Nessa imagem aqui nós podemos ver a representação tridimensional dessa enzima e cada subunidade dela está colorida com uma cor distinta, com uma cor diferente. Essas subunidades, que são 8 no total, elas podem ser agrupadas em 2 grandes domínios. Nessa imagem abaixo nós podemos ver melhor e entender melhor a organização dessa enzima, né, desse complexo enzimático. Nós temos as 8 subunidades, as quais podem ser agrupadas em 2 grandes domínios, sendo que cada domínio é a imagem do outro no espelho, ficando 4 subunidades de um lado e 4 subunidades do outro. Dessas 4 subunidades, 2 delas, que estão mais nas extremidades da enzima, tem 2 sítios de ligação para ATP. Logo abaixo desses sítios catalíticos de ligação para ATP, nós vamos encontrar os outros centros catalíticos dessa enzima, iniciando aqui pelo centro representado por esse quadrado vermelho, e logo depois os outros retângulos, né, branco e o outro quadrado branco. Nessa representação aqui fica mais fácil de nós percebermos esses centros catalíticos, né? Nas 2 extremidades nós temos os 2 sítios de ligação ao ATP, inclusive o ATP está mostrado ali, né? As 2 moléculas de ATP estão mostradas, muito próximas dos íons magnésio, representados ali pelas bolinhas verdes, e logo abaixo desses centros de ligação ao ATP, nós temos os 3 centros catalíticos da enzima. Esses centros catalíticos vão participar diretamente do processo de fixação biológica do nitrogênio. Como que essa enzima funciona, então? Como é que esses centros catalíticos trabalham de forma coordenada, né, para poder, então, realizar a fixação biológica do nitrogênio? A fixação biológica do nitrogênio ela ocorre em diferentes etapas. Vamos destacar, então, esses diferentes centros catalíticos do complexo da nitrogenase, e vamos deixá-lo em maior aumento para podermos, então, exemplificar e detalhar melhor as etapas das reações que acontecem durante a fixação biológica do nitrogênio. Primeiramente, vamos dar nome a esses centros catalíticos, né? Os 2 primeiros sítios são os sítios de ligação ao ATP, onde está indicado ali os íons magnésio. Logo abaixo, então, nós temos o centro ferro-redox, é um centro ferro-enxofre, que tem um poder redutor extremamente grande. Logo abaixo desse centro redox, nós temos o grupo P, que também é formado, né, por centros ferro-enxofre, indicando, né, a importância do enxofre e do ferro para a estruturação dos centros catalíticos dessa enzima. E por último, então, né, o cofator ferro-molibdênio, mostrando novamente a importância, né, desses íons, tanto do ferro quanto do molibdênio, para a execução da fixação biológica do nitrogênio. A primeira etapa, então, da fixação biológica do nitrogênio ocorre justamente nos sítios de ligação ao ATP, aonde nesses sítios vão ser consumidas 16 moléculas de ATP, uma quantidade bastante grande, né, justamente por quê? Porque nós necessitamos de uma energia muito grande para poder transformar o nitrogênio gasoso em nitrogênio biológico. Como o nitrogênio gasoso é um gás extremamente inerte, ele possui uma estabilidade muito grande, é muito difícil do ponto de vista termodinâmico, do ponto de vista energético, nós desmontarmos essa molécula. Então, para isso, nós precisamos de muita energia. E essa energia vai ser, então, fornecida por essas 16 moléculas de ATP. Além disso, vai ser necessário 8 elétrons. E esses elétrons serão doados, então, pela oxidação de 4 moléculas de piruvato, que serão convertidas em 4 moléculas de acetil-CoA
e irão liberar então também 4 moléculas de CO2. Então toda essa energia obtida a partir da hidrólise do ATP e esses 8 elétrons vão ser transferidos para o centro redox, ferro e enxofre. Né? Então essa energia e os elétrons vão ser transferidos para esse primeiro centro redox. Deste centro redox vão ser transferidos para o grupo P e, por último, vão ser transferidos para o cofator ferro-molibdênio. Tendo chegado essa energia toda e esses elétrons ao último centro catalítico, esta enzima então vai conseguir pegar uma molécula de nitrogênio, de gás nitrogênio, N2, e hidrogênios, e vai transformar esse N2 em 2 moléculas de amônia, 2 moléculas de NH3. Além disso, serão formados também uma molécula de gás hidrogênio. Esse processo de fixação biológica é um processo extremamente caro para a célula, extremamente custoso do ponto de vista energético, e no final nós teremos a formação de 2 moléculas de amônia, de 2 moléculas de NH3, a partir então do nitrogênio gasoso. Como mencionado no slide anterior, a fixação biológica do nitrogênio é um processo extremamente custoso do ponto de vista energético para a planta. Então essa fixação do nitrogênio ela não é exclusiva, né, da bactéria, ela precisa ter um trabalho de cooperação entre a planta e a bactéria e o bacterióide que estará fazendo a fixação do nitrogênio. A fixação biológica ela requer, né, essa cooperação estrita entre a planta e a bactéria, sendo que a bactéria vai fornecer a enzima nitrogenase, né, o complexo enzimático da nitrogenase necessário para a fixação biológica do nitrogênio. Por outro lado, a planta hospedeira vai fornecer a leg-hemoglobina, que nós já vamos comentar sobre ela novamente, o homocitrato ou o piruvato, que vai fornecer então os elétrons necessários para a redução do nitrogênio e conversão dele em amônia, a glicose para formar esses piruvatos, e os ATPs necessários para essa bactéria então converter o nitrogênio gasoso em amônia. Então é um trabalho cooperativo entre esses 2 organismos, entre o bacterióide e a planta. Tem que haver uma cooperação entre esses 2 diferentes organismos. E uma coisa muito importante para essa cooperação é a presença justamente da leg-hemoglobina no nódulo. Se vocês lembrarem da aula anterior, onde eu comentei para vocês que uma das formas de nós verificarmos se o nódulo está saudável, se o nódulo está funcional, é a sua coloração, e essa coloração é dada justamente pela presença da leg-hemoglobina. É a leg-hemoglobina que confere essa coloração rosa, meio rosada para o nódulo, e isso indica que esse nódulo está funcional. E qual é o papel dessa enzima? Qual é o papel dessa leg-hemoglobina? Para o processo de fixação biológica do nitrogênio, nós precisamos de uma alta quantidade de ATP, como a gente acabou de ver. Esse ATP ele é sintetizado na cadeia transportadora de elétrons e na fosforilação oxidativa do bacterióide. Então é o bacterióide, que sintetiza toda essa quantidade de ATP. E para que esse ATP seja sintetizado na cadeia transportadora de elétrons e na fosforilação oxidativa, é necessário, então, a presença de oxigênio nesses bacterióides. No entanto, a enzima citocromo C oxidase, que é o complexo 4 do bacterióide, ela funciona a baixas concentrações de oxigênio. Ela precisa de um alto fluxo de oxigênio, ou seja, tem que ter fornecimento constante de oxigênio, mas não pode ter uma alta concentração desse oxigênio dentro do bacterióide. Isso vai acabar atrapalhando o funcionamento desta enzima do complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons. Para isso, então, qual foi a saída
que os bacterióides e a planta encontraram para manter esse alto fluxo, mas essa baixa concentração. Tá? Colocar então neste nódulo a presença de uma proteína sequestradora de oxigênio, que é a leg-hemoglobina. Tá? A leg-hemoglobina tem como função, né, sequestrar esse oxigênio e manter ele na sua molécula. Tá? E ela vai liberando conforme o bacterióide vai necessitando desse oxigênio. Então ela funciona como se fosse uma reserva de oxigênio. Existe então uma grande quantidade de moléculas proteicas de leg-hemoglobina presentes, né, no entorno do bacterióide, no entorno do simbiossomo, ali no citoplasma da célula vegetal. Essas moléculas sequestram uma grande quantidade de oxigênio e vão liberando esse oxigênio à medida em que o bacterióide vai necessitando, mantendo então a cadeia transportadora de elétrons funcionando e a fosforilação oxidativa, né, sintetizando ATP e mantendo então a fixação biológica do nitrogênio abastecida com esses ATPs recém-sintetizados, tá? Mantendo assim continuamente a síntese, né, de amônia a partir do gás nitrogênio. Certo, gente? Então, da minha parte, era isso. Na próxima aula, nós continuamos a falar, né, sobre o destino desta amônia sintetizada, né, na fixação biológica do nitrogênio. Para onde que ela vai? Né? Para onde que ela é endereçada? Para que biomoléculas ela vai fazer parte? Certo? Um abraço, então, e até a próxima.